E aí, Pode. pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo episódio do Papel de Pão, Teologia Simples para a Nossa Vida Complicada. E hoje estamos aqui, eu, Gustavo, o Vinícius e o Jones, para falarmos a respeito da Lei dos Mandamentos. E quero já agradecer a presença de vocês aqui conosco, meus amigos aqui também, para a gente poder ter esse tempo aqui juntos de conversa. E vamos lá, queria perguntar para vocês, para que Deus deu uma lei? A gente fala sempre muito a respeito da graça, né? E a gente vive por ela, mas por que Deus deu uma lei? E se puder começar aí explicando o que é a lei, na verdade, né? Do que nós estamos falando? O que é isso que nós chamamos de lei? E por que Deus deu uma lei? Bora lá. Bom, para a gente falar sobre isso, Gustavo, é difícil a gente dar uma razão, né? Porque, assim, a lei, ela tem vários propósitos, né? Alguns propósitos, por exemplo, eles só vão ser explorados no Novo Testamento. Mas, assim, o que a gente pode dizer sobre a lei de Deus, especialmente os 10 mandamentos? Nada mais é do que a maneira que Deus quer ou exige que o seu povo viva. É o caminho, é a direção pela qual nós devemos caminhar. Então, basicamente, a lei tem um desses propósitos seria esse, né? Justamente apontar para nós o caminho, o nosso modo de vida. Um outro propósito da lei também é frear a maldade do nosso coração, porque a lei combate justamente essa maldade natural que existe no nosso coração. Então, quando a lei atua em nós, ela nos impede. O Jones estava falando há uns dias atrás, um tempo atrás, da teoria do cercadinho, né? Ela nos impede de cair do precipício. Então, essa é a ideia. Então, ali, a lei é como se fosse um cercado que nos impede de ir além do limite. Não é que ele tira a nossa liberdade, mas ela impede que a gente faça besteira, né? E, sobretudo, a lei também é a expressão do caráter de Deus, da santidade de Deus. Então, é a expressão de quem Deus é, de quem Deus é. Então, você veja bem, aqui em poucas palavras a gente levantou pelo menos 3 propósitos aplicáveis da lei, e eu tenho certeza que o Jones poderia levantar mais alguns aí, né? Então, existem, é um processo realmente de vários propósitos que a lei acaba por cumprir. Excelente. E, Jones, nos ajude então, né, a entender, além desses propósitos, o que é essa lei que nós estamos falando? Porque o Novo Testamento fala a respeito da lei, dos profetas, mas que lei é essa? Inclusive o Novo Testamento se refere. Nós estamos falando aqui dos 10 mandamentos, ou o que seria isso? Lei, nós utilizamos esse termo de maneira genérica e também de maneira específica, né? Genérica para se referir a todas as leis do Antigo Testamento. Normalmente as pessoas, quando escutam lei, já pensam logo no Antigo Testamento, já pensam logo ali em Êxodo ou livro de Levíticos, né, que já recebe esse nome, pensa nessas leis que foram dadas ao povo de Israel. E muitos, sim, de maneira específica, pensam apenas nos 10 mandamentos. E nós podemos dizer com toda certeza que os 10 mandamentos são, sim, um resumo de toda a lei de Deus, um resumo da lei moral. Agora, nós precisamos entender e ter em mente uma certa divisão aqui, porque a lei que foi dada para o povo de Israel, ali no Antigo Testamento, ela não era apenas moral, mas também era uma lei civil. O que é isso? Uma lei civil era uma lei que rege um país, que conduz o seu país em suas questões burocráticas e tudo mais. Por exemplo, nós temos a Carta Magna do Brasil, de 1988, e hoje se discute muito até sobre reforma e tudo mais, mas nós temos, e essa é a lei do país, do nosso país que nós vivemos. E o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, foi constituído uma nação. E, sendo assim uma nação, era necessária, sim, uma lei civil. Então, ali, em Êxodo, Levíticos, Números, nós temos a lei moral de Deus, que diz respeito ao pecado, ao que é certo e ao que é errado, e também leis civis, né, que diz respeito a questões políticas, que diz respeito como a nação deve... Claro, essa lei civil segue a lei moral, era uma lei totalmente moral. E, por fim, nós temos um aspecto cerimonial da lei, que aponta para Cristo, e Cristo cumpre totalmente esse aspecto cerimonial. E por que esse aspecto cerimonial? Porque a lei foi dada já sabendo que as pessoas não iriam obedecê-la por inteiro. Então, o aspecto cerimonial da lei
ajuda tanto no culto, como também no receber o perdão por não conseguir obedecer à lei. Então, oferecer um cordeiro, oferecer um sacrifício para pedir perdão, para a remissão dos pecados, apontava para Cristo e já estava instituído na lei justamente porque a lei foi dada sabendo que os homens são pecadores e iriam falhar. Então, esses três aspectos precisamos distinguir para entendermos também o que continua e o que não continua. Isso é importante, Gustavão, trazer essa contribuição, porque, assim, há muita confusão sobre o cumprimento da lei no Antigo Testamento, e essa diferenciação que o Jones está fazendo, ela é essencial, ou seja, a lei tem 3 aspectos, além dos propósitos dos quais eu falei no início aqui, ela tem 3 aspectos. Então, nós estamos falando de uma lei moral, que é a expressão do caráter de Deus. Nós estamos falando de uma lei cívica, que é como o povo deveria viver enquanto cidadania, enquanto sociedade, e nós estamos falando da lei cerimonial, que é o que apontava para a obra de Cristo, né? As pessoas costumam perguntar assim, como é que o pessoal do Antigo Testamento foi salvo? Foi salvo por causa da obra de Cristo. Mas como, se Cristo não tinha vindo? Essa obra estava ali representada justamente na cerimônia do tabernáculo e do templo. Então, ali era o aspecto da sombra, né, que a gente diz, né? Era a sombra da obra de Cristo. Então, ali estava apontando para a realidade da obra de Cristo. E aí, já adiantando aqui a resposta, se o Jones e você concordar comigo, a lei cerimonial, então, ela não tem mais valor para nós, no sentido de que não há mais necessidade de buscar cumprir essa lei, pelo simples fato de que ela apontava para Cristo e Cristo agora cumpriu essa lei. Então, ela era uma promessa. Cristo veio, realizou aquela promessa, então acabou, resolvido. Então não faz sentido a gente sair carregando arca, não faz sentido a gente sair tocando chofar, não faz sentido a gente cortar a cabeça de bicho no meio dos outros, não faz sentido fazer nada disso, porque tudo isso tinha um aspecto representativo. Mas para nós, a gente fala muito de fazer sacrifícios também, né? O nosso culto, sacrifício, aquilo que Deus exige de nós, né? O culto racional, tudo, mas, de certa forma, não nos é exigido algum tipo de sacrifício para que a gente possa viver essa vida com Cristo, apesar de ter sido cumprido nele? O sacrifício do culto, é interessante essa pergunta, viu, Tuti? O sacrifício do culto, ele é um sacrifício espiritual. E também um sacrifício nós mesmos sendo entregues ao nosso Deus por inteiros e por completos, né? Inteiros e completos é uma redundância, né? Então, é isso, é o culto que se torna esse sacrifício espiritual ao nosso Deus, é a nossa vida sendo entregue diante, podemos utilizar um termo do Antigo Testamento, do altar do Senhor, mas entendendo que o púlpito não é o altar, e existe, sim, uma descontinuidade de alguns aspectos. Deixa eu falar sobre continuidade e descontinuidade. Existem algumas pessoas que dizem que há uma ruptura completa entre Antigo e Novo Testamento. Talvez, se você está nos escutando aí a primeira vez e também não é familiarizado com termos aí desse mundo evangélico, desse mundo cristão, o Antigo Testamento é a porção das Escrituras Sagradas antes de Cristo vir, que vai de Gênesis até Malaquias, e o Novo Testamento, começando em Mateus, conta a história de Jesus, os 4 primeiros livros, e posteriormente a história dos apóstolos, e os ensinos dos apóstolos estão ali registrados. Então, as pessoas, um grupo de evangélicos, um grupo de cristãos, fazem uma ruptura completa. Antigo Testamento é Antigo Testamento, Novo Testamento é Novo Testamento. A lei caiu tudo, hoje nós vivemos, e aí eles utilizam alguns termos, lei do Espírito e lei do amor, né? Então hoje nós vivemos na lei do Espírito, na lei do amor, não existe continuidade nenhuma. Agora existe... Que nada mais é uma carta em branco para fazer o que quiser, né? Exatamente. Lei do Espírito e lei do amor é o seguinte, Deus não pune mais ninguém, a gente não fala mais pecado, agora a gente pode fazer o que quiser. A consciência, o seu direcionamento. Tá tudo certo, tá liberado. E também existe essa ruptura de Israel é uma coisa e igreja é outra coisa, e é bem distante mesmo. Agora existe também aqueles que junta tudo, né? Mistura sem encontrar elementos que descontinuaram.
que é aqueles que colocam no culto, por exemplo, do Novo Testamento, no culto dessa época que nós vivemos, Arca da Aliança, elementos de sacrifício, elementos hebraicos, coisas que estão no culto do Antigo Testamento, candelabro, e por aí vai, né? Coisas que, templos de Salomão, coisas que não deveriam estar no culto do Novo Testamento. Então, está continuando cerimônias que já foram descontinuadas. Então, a gente tem que encontrar um meio termo. Nós não somos totalmente descontinuistas, né? Nós não descontinuamos o aspecto do Antigo Testamento, não tem propósito algum, esquece, deixa lá, agora o que vale é o Novo, né? Aí a gente só doa a Bíblia do Novo Testamento, do Antigo não doa. Então, não, nós não somos desses, mas nós também não misturamos o Antigo com o Novo. Existem elementos que eram só sombras, e Cristo cumpriu, como o Vinícius já disse. Então, na igreja, no culto, não existe altar. Altar era um elemento do templo do Antigo Testamento. E na igreja tem o quê? Adoração. Nós adoramos a Deus. Onde o pastor prega se chama púlpito. Então, alguns elementos mudaram mesmo depois da vinda de Jesus. Agora, o que ficou da lei, nós podemos dizer com toda certeza, é a lei moral. É o que é certo e o que é errado. Com um detalhe, né, Jones? Só para reforçar o que você está falando, assim, onde o pastor prega chama púlpito, mas púlpito não é uma linguagem religiosa. Sim. Onde o jornalista apoia ali o seu negócio quando ele está em pé e ele apoia seus documentos ali, o seu computador, aquilo também se chama púlpito. Quando você vai numa formatura que tem o palestrante ali vai falar, ou o cerimonial vai falar, e ele tem um negócio ali na frente onde ele apoia os documentos, aquele negócio também chama púlpito. Púlpito não é uma linguagem religiosa. Poderia ser púlpito, poderia ser mesa, poderia ser nada. Tribuna. Então, isso é porque Cara, as pessoas... Mas tem... Interessante você falar, Vinícius, porque tem muita gente que fala e chama esse lugar, né, onde pastores ficam, inclusive onde vai fazer casamento, onde o casal fica, de altar. Né? Pô, aquilo ali é o altar, onde você está, e assim, né, a gente precisa ter um entendimento a respeito do que está falando aqui. Gustavão, deixa eu pegar pesado nisso aqui, em termos de conceito. Como é importante a gente entender a palavra de Deus. Olha só. A gente está falando que não há uma ruptura. A gente interrompeu o Jones, eu interrompi, né? E eu acho que ele ia chegar nesse ponto. Há uma descontinuidade de alguns aspectos. Entre eles, sobretudo, o aspecto de que Cristo era uma promessa e se tornou uma realidade. De que Cristo haveria de vir no Antigo Testamento e de que no Novo ele veio, de fato. Então, agora olha só, se eu continuo cumprindo algum requisito ou algum aspecto da lei cerimonial do Antigo Testamento e faço disso um aspecto importante da religião, da adoração, do culto, seja lá do que for, o que eu estou dizendo? Que a obra de Cristo não foi suficiente, ou que ela não se realizou, ou que aquele Cristo é falso. Olha só como isso é pesado. Isso é muito pesado, isso é muito pesado. É o que Paulo fala em Gálatas, né? A carta aos Gálatas foi escrita exatamente por causa desse problema. Ali nós temos o problema dos 3 Cs. Vocês já ouviram falar nesse problema dos 3 Cs? Os judaizantes, eles exigiam dos cristãos gentílicos, ou seja, dos cristãos que não eram judeus, nós, brasileiros, né? Exceto o Tuti, que é meio judeu, mas nós que somos brasileiros... Sangue puro, rapaz. É sangue puro. Então, os 3 Cs eram exigidos para quem não eram judeus, que era o quê? Comida, né? Calendário e circuncisão. Circuncisão, comida e calendário. E Paulo está dizendo, não, nem circuncisão, nem comida, nem calendário. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo se tornou inútil para vocês. E aí lá em Colossenses... Está falando aí, Jones, eu estou lembrando também de Paulo falando isso aos Filipenses, né, que ele considerou tudo isso como perda, justamente falando sobre isso. Eu era judeu, você brincou, ele falou assim, ele tinha razão de falar isso, eu sou judeu, né, coisa que meus pais me deram aqui de sangue, eu sou hebreu de hebreus, porque ele não era descendente só de Abraão, mas era de Isaac, de Jacó, o cara era da família, tinha sangue azul real, mesmo, né? Sangue azul. Cara, tinha muitas coisas, foi contra a lei fariseu. Eu considerei isso tudo como perda por causa de Jesus Cristo.
Então é importante falar sobre isso aí, né? A gente está falando, Jones A reafirmando. carta de Romanos também, né, gente? A carta de Romanos faz isso. O tempo inteiro, Paulo está lidando ali com o aspecto da religiosidade judaica contra o evangelho. E ele está mostrando, gente, o evangelho foi superior, o evangelho já cumpriu, o evangelho já é tudo que nós precisamos. Esquece a religiosidade, esquece. Cristo já veio. É legal, né? Não esquece a religiosidade, mas existe o aspecto da lei, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Eu só queria voltar aqui, comentar algo que eu acho muito interessante, importante, porque nós falamos aqui por que Deus deu uma lei, né? E a gente falou alguns aspectos aqui que eles são importantes, mas eu acho que dentro do plano geral, a lei tinha todos os aspectos que a gente falou, né? Esse aspecto tríplice aí da lei, era algo muito importante, porque com o pecado, né, o homem foi expulso do jardim, começaram a dominar a terra toda, mas quando a gente olha para o ponto de que Deus sempre deveria ser adorado, ele é o Deus dos deuses, e todo mundo, não é à toa que Deus fala para Adão povoar a terra, porque Deus deveria ser conhecido em tudo aquilo que foi criado, em toda a terra. Mas quando ele dá lei, ali os povos ao redor reconheceriam quem era esse povo de Israel. É um povo que tinha uma lei própria, é um povo que tinha um Deus, que tinha cerimônias, eles adoravam o Deus verdadeiro. E a gente pode ver, por exemplo, em questões do templo, a existência de templo, ligada a toda a história bíblica, que ela começa lá no início, né, falando de um jardim, depois construção de templo, leis cerimoniais. Ela termina lá em Apocalipse falando da visão, teve uma visão de templo e tudo mais. Por que isso? Porque Deus seria reconhecido. Era um povo diferente. Esse povo era luz para as nações. Aí eles usa esse termo, né? Luz para as nações. E como que eles iam ser luz para as nações? Porque eles eram um povo diferente. Era um povo que tinha um Deus, que tinha uma lei expressa, que adorava esse Deus. E agora os povos ao redor conheceriam. A gente viu um exemplo muito claro disso. É o cumprimento da lei que faria eles justamente luz para as nações, né? Ou seja, é eles seguirem a palavra do Senhor, o norte, o caminho, a direção do Senhor, que faria deles um povo diferente, né? O que se aplica até hoje, né? O que se aplica até hoje. Nos dias de hoje, essa é a mesma perspectiva. Aqueles que vivem em submissão à palavra do Senhor são sal e são luz. Agora, aqueles que não vivem... Pois é o mesmo aspecto. Hoje não tem templo feito pelas humanas, tem o templo igreja agora, né? A questão da construção, o povo de Deus, a igreja em um formato diferente, não ser um templo que expressa ali a presença única de Deus, fumaça subindo, mas nós agora como templo do Espírito Santo, exatamente levando essa mensagem. Olha só, nós estamos falando de continuidade. Cara, é essa história. A gente faz parte dessa história. Isso não começou no Novo Testamento com a vida de Jesus. É uma história de Deus trazendo o seu povo com leis. E para que isso? Apontando para Jesus Cristo. Quando a gente é obediente, quando a gente segue as leis que ainda são impostas por nós, não aquelas que foram cumpridas em Cristo, mas mesmo assim, né, as que foram cumpridas em Cristo, nele nós a cumprimos, cara, aponta para ele, aponta para quem é esse Deus. Esse é um ponto belíssimo, né, de unidade das Escrituras. Por que a gente tem esse ponto de... Por que Deus deu lei? A gente já sabe. A gente está representando Deus. Né? Nós somos representantes dele, né? Esse é o ponto. Eu me esqueci do termo que é usado para ele de representantes. Daqui a pouco eu lembro. Que tem mesmo. Embaixadores, isso, obrigado. Embaixadores, representantes. Esse é o ponto, cara. Esse é um aspecto legal demais a gente poder observar a respeito da lei aí, né? Legal. Fantástico. Pode fala, Jones, que eu tenho mais uma pergunta. Eu ia comentar, né, que a lei também tem esse aspecto, nós estamos descrevendo aspectos positivos, e porque a lei do Senhor ela é perfeita. Se nós lermos o Salmo 19 e o Salmo 119, nós ficamos apaixonados pela lei do Senhor, como o salmista o era, né? Então a lei do Senhor é perfeita, ela é linda, ela é maravilhosa. Mas ela também tem um aspecto negativo, não porque ela não seja perfeita, mas porque nós somos imperfeitos, que é mostrar o nosso pecado. E isso Paulo explora muito, né? Porque Deus deu a lei justamente para mostrar que pela obediência da lei, ninguém seria salvo.
E por isso que em Gálatas, Paulo deixa claro que ninguém é salvo mediante obras da lei. Então nós estamos falando de, sim, obedecer e seguir a lei de Deus, a lei moral, aquilo que tem a ver com o caráter do Senhor, que diz respeito a certo e errado, a pecados, né? Não matar, não roubar. É que Paulo vai listar essas coisas, né? Olha, fujam da imoralidade. Onde está isso? Está nos 10 mandamentos. Não falem mal do irmão. Onde está isso? Está nos 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, que é o resumo dos 10 mandamentos. Então, os aspectos morais continuam, mas nós não somos salvos por obedecê-los. Ao contrário, nós somos salvos para obedecê-los. A salvação vem pela fé em Cristo. A obediência da lei é o mínimo de um coração grato pela salvação que recebemos de graça por Cristo Jesus. Ô, Jones, você falando isso aí, né? Eu creio que a lei hoje aponta muito para a nossa santificação. Legal você falar disso, nós somos salvos para cumprir, não porque cumprimos, mas para cumprir, ela nos fala de santificação, nós somos chamados a nos santificar. Mas eu tenho uma pergunta em cima de algo que você disse aí. Se hoje alguém conseguisse cumprir a lei perfeitamente, certo? Toda a lei, perfeitamente, essa pessoa seria salva? Eu tenho a minha opinião sobre isso. Se quiser, eu falo primeiro a respeito disso, né? Porque eu estou perguntando, assim, vamos ser meio tendencioso, né? Manda ver, fala primeiro, que eu quero te escutar. Beleza. Primeiro, aí depois... Ok. Ela é simples, né? É simples responder. Porque muita gente fala assim, não, porque é só Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não é o cumprimento perfeito da lei. Se hoje alguém conseguisse cumprir a lei perfeitamente, eu estou falando só 10 mandamentos, perfeitamente cumprisse a lei, essa pessoa seria salva sem Jesus? Eu creio que sim. Porque a Bíblia está falando sobre isso. A Bíblia fala sobre cumprimento de lei, né? Precisava ter o cumprimento perfeito, sacrifício perfeito, condições perfeitas. Porém, fica claro da gente perceber que nenhum de nós consegue, porque somos pecadores, né? Romanos vai falar muito sobre isso, Paulo fala muito sobre isso, todos nós somos pecadores, citando Salmos, ele falando, não há quem busque a Deus, né? Não há um sequer. Então, nós já nascemos pecadores, somos concebidos em pecado. É por isso que é impossível eu acho sermos salvos. Esse é o problema, Gustavão. Aliás, assim, na sua pergunta tem dois problemas. Um é o se, eu acho que o se é um campo extremamente... O se não existe, né? O se não existe. Então, assim, agora, mesmo considerando esse se, essa pessoa teria que nascer no Éden. Ela não poderia nascer hoje. Porque aí, quando a gente pensa no aspecto do pecado, porque isso, a gente, quando tratou sobre o pecado, tem um episódio aí para trás, procura aí que você vai achar, a gente fala sobre isso, a pessoa nasce pecadora. Então, não é porque ela peca que ela vai se tornar pecadora. Então, ela nasce, é a expressão que você acabou de usar aí, em pecado concebeu minha mãe, eu já nasci pecador. Então, eu acho que esse si só seria um si dentro do Éden, ou seja, antes do pecado. E aí, nesse caso, esse si já não é mais especulação. Esse si se torna real quando a gente está falando de Adão e Eva, que é justamente esse caso. Ou seja, se Adão não tivesse comido do fruto, Adão teria relacionamento perfeito com Deus? A resposta é sim, ele teria relacionamento perfeito com Deus. A única coisa que fez com que esse relacionamento fosse quebrado foi justamente descumprir a lei de Deus, que naquele momento era puramente não comer de uma fruta. Entre milhares, ele não podia comer de uma. Mas ali Deus já estava colocando o coração do homem em teste, mostrando justamente a incapacidade do homem de caminhar por si mesmo. Que é outra coisa que eu acho que a lei faz de maneira extraordinária, e Paulo explora isso muito forte em Gálatas. A lei mostra para a gente a necessidade da graça. Quando eu olho para o aspecto da lei pura, santa, eu vejo, eu não consigo cumprir, e nos próximos programas aqui a gente vai falar sobre cada um dos 10 mandamentos, então isso vai ser legal, mas observe que quando eu vejo assim, cara, é impossível mesmo, não dá para me salvar, não dá, a lei faz isso, então, e agora, José? Bom, agora tem a graça, agora é Cristo, sempre foi, mas agora isso torna mais evidente, a lei torna isso mais claro, mais visível, mais destacado para nós, né? Mesmo Adão e Eva, né? O conceito lá era de fé. Eu creio que houve naquele momento ali incredulidade, né? De não crerem na promessa, nem na punição, nem no que Deus havia. O que esses malditos estavam fazendo do lado da árvore? Eu sempre me pergunto isso.
Porque a gente sempre tem a ênfase no fato de eles comerem do fruto. Mas o que eles estavam fazendo lá do lado? Porque a serpente estava na árvore. A serpente não foi lá, não catou eles, não levou eles para lá, né? Foi povo mal. É isso aí. Acabou com tudo. Lá no Éden, eles tinham que crer, né, na palavra do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável, em meio à tentação, mesmo sem compreender a totalidade daquilo que estava em jogo, porque eles não compreendiam. Deus deu uma proibição: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é a maçã, mas é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles tinham que, de certa forma, crer, né? Por isso que é um ato também de fé. Agora, viu, que Gustavo? É a mesma coisa hoje, não é, Jones? Sim, mesma coisa mesma hoje. Coisa. Crer Ou seja, nós precisamos crer na palavra de Deus, seguir essa palavra, sabendo da esperança que há em Cristo Jesus. E eu acho que esse é o desafio do coração humano, para ser bem sincero. Né? Quando a gente encontra a pessoa que está olhando para amanhã sem esperança, quando a gente encontra a pessoa que está... por exemplo, um caso agora recente de uma pessoa querida que foi diagnosticada com câncer em fase de metástase. E o médico foi muito simples, né, e tal. Cara, a questão é, a fé em Cristo Jesus agora precisa ser essa palavra que traz esperança, que traz força para enfrentar um tratamento como esse, que traz ânimo mesmo num cenário de desânimo. Perceba, eu não estou querendo diminuir a doença, nem diminuir a dor, eu estou querendo exaltar a graça, exaltar o amor de Deus e mostrar como isso faz sentido para os nossos corações, mesmo quando a gente está no momento de extrema dificuldade, como desse caso. Ô, Gustavo, só para fazer um comentário, porque o Vinícius ele respondeu mais ou menos o que eu iria responder, né? Que o né, é difícil mesmo, e principalmente por causa dessa questão do nascimento, né? Porque só daria certo se alguém nascesse hoje com um nascimento sobrenatural. E alguém nasceu com um nascimento sobrenatural gerado pelo próprio Espírito Santo há 2000 anos atrás. Então, o seu sim já foi cumprido, na verdade. Né? O Vinícius jogou aí para Adão e Eva, mas eu posso jogar para o segundo Adão, Cristo Jesus, porque ele cumpriu, né, toda a lei. Paulo, ele fala em Gálatas 3 que é evidente que ninguém é justificado diante de Deus, ou seja, declarado justo, perdoado pelos pecados. O ser justificado é não ser condenado, né? Então, ninguém é declarado justo diante de Deus pela lei. Então, este não é o propósito da lei, no nosso caso, porque o justo viverá por fé. E aí tem uma expressão difícil de Paulo, quando ele diz, a lei não procede da fé, a lei não é da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que é esse viver pelos preceitos? É tudo isso que nós estamos falando, é essa vida que nós, quando observamos a lei moral do Senhor, nós temos em Cristo, porque nos mostra o caminho correto, mas esse viver pelos preceitos é respondido logo em seguida. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, Cristo viveu pelos preceitos da lei, ou seja, ele cumpriu, ele conquistou o direito de salvação para si e para todos os seus, como representante, e então ele nos resgatou dessa maldição, porque nós não podemos obedecer. O grande ponto é o modo que nós nos relacionamos, e aqui eu faço a minha palavra final. O grande ponto é o modo que nós nos relacionamos com a lei. Se você busca obedecer à lei para conseguir ser salvo, para Deus gostar mais de você, para ser justificado, para ser melhor do que os outros, para que as pessoas olhem para você e falem, ó, o cara ali, ó, a sua família olha para você e fale, esse daí é santinho mesmo, esse daí tá buscando e tal, esse vai para o céu direto. Se você se relaciona com a lei dessa forma, você é um hipócrita, é legalista e não está na graça. O nosso relacionamento da lei não deve ser dessa forma. O nosso relacionamento com a lei deve ser entendendo que Cristo a cumpriu para nós e nós buscamos obedecer os seus preceitos. Se nós o amamos, obedeceremos os seus mandamentos. Então, buscamos obedecer os seus preceitos por amor, por gratidão, mas sabendo que não é aí que está a nossa salvação, e sim na justiça de Cristo. Show de bola, gente. Excelente. Quer terminar aí, Vinícius? Eu já vou... Eu só ia complementar o que o Jones falou, ou reafirmar, né, que o cumprimento da lei é uma consequência do entendimento da graça, né?
O cumprimento da lei é uma consequência do entendimento da graça, né? Eu busco cumprir a lei agora não porque eu quero ser salvo, porque de qualquer forma não vai ser possível mesmo, eu não vou cumprir ela de forma perfeita, mas eu busco cumprir a lei agora em gratidão à graça que foi me dada, né, à salvação que foi me dada, né, em expressão de amor a esse amor que me foi concedido, né? Isso é maravilhoso mesmo. Excelente. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Hoje nós vamos ser aqui rápidos, porque essa foi uma questão introdutória, porque hoje a gente inicia aí uma série de conversas e bate-papo. Opa, meu fone caiu aqui. Nos 10 mandamentos. Então, a partir do próximo episódio, a gente começa no primeiro mandamento, mostrando de que forma isso é válido para nós, né? E nós já vimos que ela é bastante válida. E hoje foi uma questão introdutória aqui, tá bom? Então, próxima semana, a gente entra nos 10 mandamentos. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe muito vocês. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu. Assistam os 10 mandamentos do Papel de Pão e não da Record.